Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 422. Eu sou Rafael Arinelli e hoje eu vou trazer o Cinema Paradiso que há em mim. Eu sou o Paulo Lui, sou aqui de Indaiatuba, do Topázio Cinemas e do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no estado de São Paulo. E eu sou um homem de cinema. Eu tenho até uma historinha que há anos eu abasteço no mesmo posto de gasolina, e o atendente lá, que também está lá há anos, fala: chegou o homem do cinema. E eu falo: sim, o homem do cinema sem ser artista, mas do cinema. Muito bom. Muito bom. Uma vida dentro de um cinema. Pois é. Nossa. Eu sou Daniel Cury e não adianta criar grandes histórias se não tiver ninguém para contar. É, isso aí. Muito bem. Muito bem, meus amigos. Olha só, estamos reunidos aqui nesse podcast Cinemação 422 para bater um papo aí com o Paulo. A gente trouxe o Paulo aqui, do nosso parceiro, né, o Topázio Cinemas. A gente vira e mexe, fala deles aqui, e dessa vez a gente conseguiu trazer o Paulo para falar justamente sobre ter um cinema, trabalhar no cinema, né? Tá ali, e quando a gente fala do cinema, é o cinema propriamente dito, as salas de cinema, as poltronas, o projetor, é isso que a gente vai falar isso hoje. E Paulo, primeiro eu já queria começar agradecendo você estar aqui com a gente, trocar essa ideia com a gente. Seja bem-vindo aqui ao Cinemação e obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que vamos conhecer muita história desses bastidores aí cinematográficos. Eu é que agradeço aí a oportunidade, tá? Porque eu gosto bastante de falar sobre os bastidores, né? Porque as pessoas, elas vão ao cinema, né? E elas não sabem o que está por trás de um cinema, né? De uma sala de cinema, como você falou, né? Eu estou aqui na estrutura, né? Na sala física de cinema. Uhum. As pessoas vão, assistem o filme, é bacana, comem sua pipoca, seu refrigerante, mas é muito interessante as coisas. E quando a gente conta, as pessoas ficam, assim, bastante interessadas, até deslumbradas às vezes, em saber essas coisas que acontecem aqui por trás dos panos aqui. Isso vai ser muito legal da gente descobrir hoje. Vamos bater esse papo então logo depois do Panorama. Panorama. Fazia tempo que a gente não fazia aqui, né, profissão, e hoje promete, hein? Porque é um assunto muito legal aí para quem quer entender um pouco mais, né, de como os filmes são exibidos, né, toda a trajetória deles. E hoje é um podcast especial, né, Dan? Muito especial, ainda mais porque remete a uma coisa que tá ainda na saudade de muita gente, né? A gente sabe que os cinemas estão funcionando, mas tem gente que ainda não se sente segura para voltar. Então é gostoso falar desse assunto que todo mundo gosta tanto, né? Do ambiente do cinema, né? E vale ressaltar que o papo de hoje não é um jabá, tá? A gente tem parceria com o Topázio e tal, mas a ideia é justamente trazer aqui uma discussão para falar justamente sobre exibição, né? A profissão, né? Que tá ali por trás, quem que administra o cinema da sua cidade que vai lá e tal. Então hoje vocês vão ter uma noção muito clara também de como que os cinemas funcionam, né? E é claro, a gente é parceiro do Topázio, para quem é da região aqui do interior de São Paulo, de Indaiatuba, Itu, Sorocaba, aqui nessa região, e conhecer, porque vai ser a nossa base referencial aqui. Aliás, eu queria também ressaltar que a gente aqui já fez um podcast anterior, né? O 364, que é o Profissão Distribuidor, e eu acho que ele casa bem
bem com o Profissão de hoje, porque você vai entender um pouco justamente do percurso que faz o filme pós a sua produção, né? Então, o filme finalizado, que caminho que ele faz? Então, ele vai pro distribuidor, que é esse podcast 364, e aí você depois escuta esse daqui de exibidor, então você vai ver exatamente, o filme acabou, ele vai para um distribuidor, o distribuidor ele faz o quê? Quais são as funções do distribuidor? Depois ele vai pro exibidor, o que o exibidor faz? Então você vai conseguir entender a cadeia toda. Essa ideia, inclusive, de gravar sobre o exibidor, a gente já tinha faz tempo, né? Assim, a gente já tava sempre com ela pensando, e dessa vez que deu certo de conversar com o Paulo, então, enfim, bem bacana isso também, que também dá tempo de maturar as ideias e tudo mais, as coisas acho que acontecem quando tem que acontecer. Exatamente. Bom, e o podcast do Cinemação, ele está disponível no nosso site, no cinemação.com. Lá, além do nosso podcast, você também vai encontrar notícias, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema, né? Para acompanhar o nosso podcast, você pode nos adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas fica a dica para você nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você vai receber uma notificação sempre que tiver novos episódios. Se você gosta do nosso conteúdo, lembre-se de mandar seu comentário para o nosso e-mail, contato@cinemação.com, ou também no post desse podcast você encontra um espaço lá para comentários. É com o seu feedback que a gente consegue saber se a gente está fazendo um trabalho legal, né? Se o conteúdo está sendo legal. Então, inclusive agora, trazendo aqui um profissional para falar sobre a parte de exibidores, é legal você falar também quais são as suas dúvidas, se você gostou, se você não gostou. Isso é muito importante para nós. Por fim, mas não menos importante, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você acessa o cinemação.com/contribua, ou no nosso site tem um botão lá, Contribua, e aí você consegue ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também poderá ver quais são os nossos próximos passos, né? E para onde que esse dinheiro está sendo destinado. Então a gente deixa lá todos os nossos objetivos. Essa é uma forma. E a outra forma é também, se você quiser contribuir de uma forma única, nós estamos oferecendo aqui o Pix, né, do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Com esse Pix você faz a doação direta pra gente, não fica vinculado mensalmente nem nada assim, e você pode doar a quantia que achar necessária para ajudar o Cinemação. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar e manter esse conteúdo aqui ativo, então se você gosta do nosso trabalho, considere sempre apoiar. E eu vou ler aqui o comentário do Thiago Alves, que comentou lá no episódio 420, que a gente falou sobre cringe, né, o consumo de filmes dos millennials e da geração Z. E ele fez um comentário muito maravilhoso, que foi o seguinte, ele falou assim: olá, Cinemação, vocês fazem parte da minha rotina há 1 ano. Comecei a ouvir podcasts ano passado, na quarentena, no começo sem seguir um em específico, somente buscando temas do meu interesse, e foi assim que eu descobri vocês. Geralmente eu escolho um podcast para ouvir enquanto faço faxina na casa e procurando por um que falasse sobre um dos meus atores favoritos, o Leonardo DiCaprio, encontrei vocês. E o curioso é que foi em uma segunda-feira e vocês haviam publicado no fim de semana, ou seja, estava fresquinho aquele conteúdo para eu me deleitar. E a partir de então vocês fazem parte da minha rotina, sigo no Spotify e não larguei mais. Maratonei os episódios anteriores e descobri o multiverso de vocês, como esse site cheio de artigos, críticas e dicas excelentes. Além de conteúdo e convidados de primeira qualidade, vocês apresentadores são muito talentosos, como profissionais e como seres humanos também. Quanta empatia, inteligência e sensibilidade para debater os mais diversos assuntos. Muito obrigado, né? Muito bom ler isso. Sobre o tema do podcast da semana, nunca liguei se achassem cringe, mesmo sem conhecer o termo até pouco tempo, ou não as minhas atitudes e gostos. Sou millennial raiz, digamos assim, mas sempre fui de seguir meu coração para eleger conteúdos que consumo, independente da opinião alheia. Vou de Xuxa a Cazuza, de Disney a filmes
europeus, dependendo da vibe e do que me transporta para um lugar melhor. Cringe mesmo, no momento, todos deveriam achar o negacionismo, apoio ao governo genocida, não se vacinar, atacar a democracia, enfim, vergonhas alheias que estamos nos deparando diariamente. Sobre as novas vinhetas, ficaram perfeitas. O artista teve a sensibilidade de transformar em arte o espírito do podcast de vocês. Meu comentário provavelmente vai ser considerado cringe pelo tamanho, mas estava há 1 ano no armário e precisava expressar minha admiração por vocês e meus eternos aplausos por conseguirem gerar conteúdos de qualidade no Brasil atualmente e em época de pandemia. Isso também é resistência da melhor qualidade. Grande abraço e que vocês ganhem o mundo. Então só não tenho nem palavras, eu só agradeço esse comentário do Thiago Alves, que eu achei sensacional, foi muito, muito gostoso ouvir essas palavras dele. O comentário é sensacional e fica também aí, né, a dica para as outras pessoas, que por favor, não se deixem ficar 1 ano sem falar com a gente, pô, a gente adora receber o contato de vocês, ainda mais nesse nível, né, então você aí que tá escutando a gente sempre com frequência, mande seu comentário também. Paulo, pra gente começar esse papo, eu acho que é legal a gente dar uns passos pra trás aí, né? Olhar de forma geral, assim, a sua carreira, né? Você comentou que você tá há muitos anos trabalhando dentro do cinema e eu queria saber como é que foi, assim, porque hoje você é diretor-geral do Topázio, em Indaiatuba, né? Interior de São Paulo, presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no estado de São Paulo. E aí eu queria saber, como que você chegou nisso? Você sempre teve essa vontade de trabalhar ali nas salas de cinema? Sempre foi uma paixão? Como é que isso surgiu para você? Na verdade, a minha família, ela é proprietária de salas de cinema desde 1963, 63. E eu nasci em 1966. Então, praticamente, quando eu nasci, a minha família já trabalhava com isso há 3 anos, né? Então, essa paixão que começou com o meu avô, passou para o meu pai e depois ficou comigo e com o meu irmão, que hoje toca a empresa aqui junto, né? Uhum. Então, eu praticamente nasci dentro do cinema, né? Desde criança, frequentando, como eu te falei, os bastidores, né? Frequentando a parte de trás aqui, né? Uhum. E mais ou menos lá por 1978 foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, né? Naquele tempo você podia ainda trabalhar com 12 anos, né? Eu já podia começar a trabalhar. Meu pai me colocou para trabalhar nos cinemas aqui que a gente tinha na cidade, né? Nós tínhamos 2 cinemas. O Cine Alvorada, só para localizar as pessoas, onde hoje é o Magazine Luiza, aqui no centro de Indaiatuba, uhum. E o Cine Rex, que fica onde hoje é o estacionamento do Bradesco, na Praça Prudente de Moraes, a praça central da cidade. Os cinemas são separados por 3 quarteirões, né? Uhum. E eu comecei fazendo uma coisa que hoje não existe mais, que é a chamada bicicleta. O que era isso, né? O filme, antigamente, ele vinha dividido em 6, 5, 7 rolos. E os cinemas do interior, principalmente, às vezes queriam exibir o filme em 2 cinemas, mas tinha só uma cópia que vinha para a cidade. Então, o que a gente fazia? A programação era 19 horas num cinema, 20 horas no outro cinema e voltava para o cinema A às 21 horas. Uhum. Então, o rolo que começava às 19 horas, terminava mais ou menos 19h20, era rebobinado e eu punha ele debaixo do braço, atravessava as 2 praças e levava para outro cinema começar às 20 horas. Aí começava a sessão lá, às 20h20 terminava o rolo, eu pegava, trazia ele de volta para o cinema A,
para poder exibir a sessão das 21 horas. Então ficava a noite toda, assim, pegava um rolo, punha para o outro, ia para o cinema, voltava, tal, para exibir o filme nos 2 cinemas. Foi esse o meu primeiro emprego em cinema. Caramba, você nasceu mesmo ali nos... praticamente, né? Praticamente. Uhum. E não podia tropeçar, né? Não podia tropeçar, não podia atrasar, não podia nada, né? Porque o rolo, quando ele terminava, o primeiro rolo, automaticamente, existia um profissional chamado operador, ele dava a passagem, que a gente falava, de um projetor para outro. Acabava o rolo 1, ele ia para o rolo 2. Uhum. Então, eu tinha que estar com o rolo 2 lá logo que acabasse o rolo 1 e trazer de volta e assim por diante. Então, quantos rolos tivesse o filme, eu tinha que ficar fazendo essa peregrinação aí entre os cinemas, né? Então, esse foi o meu primeiro contato aí, assim... De trabalho mesmo, né? Que meu pai me pôs para trabalhar fazendo isso. E uma coisa que eu já fico pensando, assim, seria um vai e vem no tempo, porque é uma curiosidade que eu tenho, que assim, nesse começo então com o rolo, eu imagino que tenha tido todo um avanço ao longo do tempo na forma da projeção, né? Como que tá hoje? Porque a gente hoje acho que a maioria é projeção digital, mas já tem essa coisa de chegar pela internet, digamos assim, ou não? Ainda é uma cópia física? Como que tá hoje a exibição? Não, nós trabalhamos com cópia física, eu vou falar aqui em Brasil, tá? Até mais ou menos 2014 e 2015, tá? Que foi quando foi feita a transição para o digital no Brasil. No resto do mundo, essa transição já tinha ocorrido entre 2011 e 2012, né? O Brasil, por uma série de fatores, acabou ficando um pouquinho atrasado nisso, mas de 2014 para 2015, o Brasil também teve essa transição. Mas voltando lá atrás, assim, antigamente eram 2 projetores, nessa época que eu falei para vocês, década de 70, 80, e cada um passava um rolinho de 20 minutos mais ou menos, né? E ficava passando. E a lanterna, o que dava a iluminação para exibir o filme, era uma espécie de um eletrodo que a gente chamava de carvão. É um eletrodo positivo e um negativo, que eles se encostavam, faziam a chama ali. Então era uma coisa bem que ia gastando esse carvão. Por isso que você tinha que ficar trocando de projetor a cada 20 minutos. Depois veio a lâmpada xenon, que a gente fala. É uma lâmpada própria para projetor de gás xenon, que aí ele substituiu o carvão, você não precisava mais trocar esse carvão, esse eletrodo. Então você tinha uma projeção contínua, aí os rolos eram, por exemplo, a gente fazia de 3 em 3, então só tinha uma passagem de projetor. Depois foi inventado um sistema chamado torre, e depois um outro chamado prato. A torre, os rolos ficavam todos na vertical e o prato ficava na horizontal. Você emendava todos os rolos juntos. Então aí você já não tinha mais passagem de um projetor para outro. Você funcionava com apenas um projetor, o filme começava, ele ia passando, a lâmpada ficava 2, 3 horas acesa, né? E o filme ia passando sem passar de um projetor para outro. E isso foi até 2014, 2015, como eu falei. E aí veio a transição tecnológica. Esses projetores todos foram para a sucata, tá? Esses projetores, essas torres. A película acabou, né? A película que fazia o filme era o mesmo filme da fotografia, né? Como acabou isso, o cinema também precisou se transformar. E no começo, quando a gente começou com os projetores digitais, os filmes vinham numa espécie de HD externo. Eles vinham, você fazia um ingeste, que a gente fala, no projetor, né? O filme ficava armazenado ali e exibia. Agora, depois, com o tempo, o que aconteceu? Algumas empresas começaram a enviar o filme via satélite, tá? Então, aqui em Indaiatuba, por exemplo, nós somos um dos primeiros cinemas aqui do estado, quiçá do Brasil, que já nesse momento a gente fechou uma parceria com uma empresa de tecnologia que faz essas copiagens de filme e tal, e nós trouxemos as antenas, tá? Hoje a gente recebe os filmes via satélite, né? Eles são descarregados na madrugada, através de um satélite, eles ficam armazenados num computador que a gente chama de biblioteca, tá?
E depois a gente distribui ele para a sala que a gente quiser. Hoje já tem também alguns lugares mais distantes que fica difícil o cara ir lá instalar a antena, porque depende de você pedir autorização para os shoppings para instalar a antena, o local, ela tem que estar num lugar onde ela esteja voltada para o satélite, não pode ter interferência. Então hoje já tem também alguma coisa de transmissão, de mandar o filme via internet. O problema é que aqui no Brasil a nossa internet ainda é sujeita a várias instabilidades, né? Então, assim, a gente ainda vai demorar mais um pouquinho aí para transmitir todos os filmes também via satélite, via internet, para quem quiser. E para quem já tem antena, já está sendo descarregado via satélite. Muito interessante. Legal. E assim, eu estava pensando, porque como você está nesse mercado há muito tempo e tal, eu queria saber para você onde que foi o momento que você sentiu assim a maior mudança desse mercado. Pelo seguinte, eu imagino, né, que lá no começo as salas de cinema elas eram essas salas, né, na porta da rua ali, então a pessoa tinha bilheteria, entrava ali, comprava sua pipoca e tal. Depois os cinemas tiveram que se adaptar e ir para esses para os centros comerciais ali, os shoppings e tal, né, porque daí o povo já estava lá. E depois a gente tem essa mudança, inclusive de estrutura dos próprios cinemas, né, que passam daquela coisa meio plana, assim, né, salas um pouco mais planas, mas elas passam por quase um teatro, né, uma arena mesmo. E depois a gente tem essa parte digital. Então, assim, houveram muitas mudanças ao longo do tempo. Teve alguma, assim, que você sentiu mais impactante pro negócio em si? A mais desafiadora e a mais trabalhosa foi essa mudança da película para o digital, tá? Porque, só para a gente contextualizar, os cinemas, a partir de mais ou menos final da década de 80, os cinemas de rua foram perdendo seu glamour. Por quê? Muito porque, por causa da violência urbana, da degradação dos centros, né? A maioria do cinema ficava em centros de cidade, a degradação do centro, o desadensamento, nem sei se existe essa palavra, hein? Mas eu acho que existe. As pessoas saíram do centro e foram morar nas periferias, em bairros, em condomínios. Então o centro perdeu aquela viçosidade que ele tinha, né? Principalmente à noite, ficou perigoso e coincidiu com o boom dos shopping centers, né? E os cinemas foram para o shopping center. A princípio com 2 ou 3 salas, uma sala, né? E a partir de 1997 tem uma mudança grande nisso, quando a primeira empresa estrangeira de cinema chega no Brasil, que é a Cinemark, e ela vem com esse modelo multiplex de várias salas, 4, 5, 6, 7, 8, 10 salas, um complexo único, né, com uma só bomboniere, uma só bilheteria, e 5, 6, 7, 8, 9, 10 salas distribuídas, um corredor que você distribuía as salas. Então, o cinema já tinha migrado para o shopping, aí migra também para esses multiplex, esses conjuntos maiores. Então, quem tinha 2 salas partiu para 4, quem tinha 3 partiu para 5 e assim por diante. Mas isso foi ao longo do tempo, né? Isso começou nas capitais, e depois essa onda veio para o interior aos poucos, quando os shoppings também foram chegando no interior aos poucos, né? Agora, a transição tecnológica da película para o digital foi uma coisa assim abrupta. O distribuidor chegou e falou assim, olha, daqui 1 ano não existe mais película. Ou você põe o projetor digital, se torna a sua exibição digital, ou você fecha o seu negócio, porque eu não vou mais ter película para te fornecer. Então, foi um desafio enorme, porque aí as empresas estrangeiras que estavam já no Brasil, Cinemark, Cinépolis e o CEAI, essas empresas, elas têm capital próprio lá de fora, né? Cinemark e o CEAI são empresas de capital aberto, a Cinépolis é uma empresa privada de cinema, mas com muito capital. Então eles tiveram essa virada tecnológica muito rapidamente, por causa de acordos internacionais com fabricantes de projetores. Eles têm cinema no mundo todo. E o parque exibidor dos exibidores brasileiros correu muito risco nesse momento. Né? Nós tínhamos 1.500 salas naquele instante de exibidores brasileiros que precisavam se digitalizar e não tinha capital e nem financiamento, né? O Brasil é um país que
e você não tem financiamento quase para a área cultural, para você poder expandir como tem na área agrícola, na área industrial. Então foi criado um mecanismo, tá, junto com a Agência Nacional de Cinema, os nossos sindicatos, as nossas associações, nós conseguimos naquele momento aprovar um financiamento por parte da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, na época do Ministério da Cultura, que aportou um dinheiro para comprar os projetores para essas quase 1.500 salas de exibidores brasileiros, trouxe esses equipamentos, instalou, e esse financiamento foi pago em parte pelos exibidores, uma pequena parte foram os exibidores, mas o grande lance, eu vou explicar um negócio para vocês muito interessante, é um negócio chamado VPF, é o Virtual Print Fee. O que é o Virtual Print Fee? Isso foi feito no mundo inteiro, direto entre os distribuidores e os exibidores. E aqui no Brasil, como a Agência Nacional estava no meio, foi feito um misto aí. Cada filme que eu aqui, por exemplo, deixava de exibir em película e o lançamento era feito em digital, o distribuidor me pagava um valor para que esse valor fosse usado no financiamento do projetor. Então isso permitiu que os exibidores brasileiros permanecessem abertos. Foi o grande lance que permitiu. Mas até isso tudo ser feito, esse modelo de negócios, a partir do momento que a gente gestou ele, até o momento que colocou em prática, foram 3, 4 longos anos, sabe? Isso aí, essa discussão começou aqui no Brasil em 2011. Participei bastante dessa discussão, né? Criando esse modelo, né? Adaptando, enfim, esse modelo que estava sendo feito lá fora para o brasileiro, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, aí também fazer isso e os exibidores. Então esse foi o grande momento difícil aí, que eu acho que é o principal aí, que foi o grande desafio. Interessante, porque você falando sobre isso, a minha primeira ideia teria sido que o grande desafio teria sido a mudança estrutural, sabe? A gente vai ter que sair desse cinema de rua para ir para os centros comerciais e tal, mas essa explicação sobre o tempo, né, que leva de vocês se adaptando faz muito sentido. E aí, no caso, o gargalo vira a tecnologia, porque você tem que investir num aparelho tipo super tecnológico. Cada aparelho, para você ter uma ideia, a média de custo de cada projetor naquela ocasião estava em torno de 100, 120 mil dólares. Nossa! Por projetor, por sala. Então você pega um circuito de 200 salas, o cara precisa de 20 milhões de cara, né? Caraca! Então é uma coisa foi muito complicado, porque foi abrupta, como eu falei. A mudança do cinema de rua para o cinema de shopping foi ao longo de alguns anos, né? O cara pôde se preparar, A digitalização não. O cara chegou e falou, olha, eu não tenho mais película, certo? Você agora ou digitaliza ou você fecha. Entendi. Simples assim. Entendi. E é interessante porque eu tava pensando também na questão que eu imagino que tenha sido uma grande mudança, porque você falando isso, eu falei, gente, isso foi há menos de 10 anos, né, assim, esse processo, né, tipo, foi 2011, começou o papo, 2014, 2015, 5, 6 anos, teve essa mudança. E uma coisa que a gente pensa muito é não só na mudança do cinema lá do centro para o shopping, mas também na questão do público. Daí não sei como que você vê hoje isso, ainda mais tendo a experiência que você teve lá nos anos 70, trabalhando, né, desde 70, 80 e tal. E hoje eu imagino que seja
como que você vê isso, essa questão dos hábitos das pessoas, sei lá, de repente imagino que o cinema está mais dependente da bombonière, né, dessa venda dos produtos, como que você vê como que foi essa transformação, assim? Então, claro, foi gradativa, né, mas como que você vê ela hoje, assim? Na verdade, o que acontece com o digital, embora ele é muito mais caro do que era, você montar o que a gente chama de cabine de projeção, né? Onde você projeta o filme. Que não é só o projetor, você tem o servidor para armazenar o filme, você tem o sistema de som, refrigeração. Esses equipamentos digitais, eles necessariamente têm que ter em cada cabine de projeção um ar-condicionado, tá? Ligado 24 horas praticamente, tá certo? Ele só funciona assim. As cabines são praticamente hoje seladas, né? Ninguém entra, né? Elas são todas operadas remotamente, tá? Uhum. Eu posso operar hoje aqui do meu escritório, eu posso operar meus cinemas nos 2 shoppings que eu estou daqui do meu escritório, tá? Uhum. Então, assim, é um investimento muito mais caro, o projetor dura muito menos, né? Um projetor antigo analógico durava 50, 60 anos, né? Se gastasse uma engrenagem lá, você ia em qualquer cara aí que mexe com torno, com fresa, você fazia uma engrenagem e tal e punha lá. O projetor digital, ele tem um tempo de vida, ele dura 10 anos, 12 anos, 15 anos, dependendo de como você usar ele, tá? Só que é o seguinte, para o exibidor, foi uma mão na roda, porque assim, Quixeramobim da Serra era uma cidade que jamais recebeu, eu estou falando aqui um nome fictício, sim, nem sei sim. até se existe, né? Mas era uma cidade que a gente falava que era a terceira linha, né? Lançava o filme em película nas capitais e grandes cidades, depois iam para cidades médias, depois o filme ia para cidade pequena. Às vezes tinha filme que demorava um ano para chegar numa cidade, como Quixeramobim da Serra. Como digital, os caras, se ele tiver um cinema em Quixeramobim da Serra, ele entra date to date com o mundo inteiro. Uhum. O filme lançou hoje, Viúva Negra, lançou no mundo quinta-feira passada. Aqui no Brasil, qualquer cidadezinha pequenininha, tem cidades aí de amigos meus de 40, 50 mil habitantes, tá certo? E o filme foi lançado lá. O digital permitiu isso. Então, o exibidor, se por um lado ele está gastando muito mais em termos de equipamento, em termos de estrutura, de energia elétrica, né, para manter todas as salas com ar-condicionado ligado, etc. Por outro lado, ele teve essa vantagem do filme poder chegar para ele quentíssimo, né? Sim. Então ele tem um incremento da renda. E para o público, o cara que é cinéfilo mesmo, e aqui eu não vou fazer nenhum julgamento, porque eu tenho alguns colegas que são muito saudosistas, que dizem que o bacana era a película, era o barulho do projetor, né? Mas o ganho em som e imagem é inigualável. Claro. A película é uma coisa mecânica, que ela ia passando por entre engrenagens, etc. Então, o filme riscava, o filme podia arrebentar aquela película e você ter que fazer uma emenda. Se arrebentasse muita cena, o filme pulava. Então, assim, a qualidade é inigualável, né? Para quem conhece cinema, a qualidade hoje da projeção digital, né, do som, de tudo, é muito melhor, né? Agora, tem o seu ônus, que é o que eu falei, custa muito mais caro hoje você fazer uma cabine digital e manter essa cabine digital. Você precisa trocar filtros a cada 6 meses, você precisa ter uma temperatura lá de 23 graus direto, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, quer dizer, toda hora você tem as atualizações que acontecem, né? Hoje nós somos ligados a um NOC, né? NOC Operation Center, que assim, o cara manda lá, o fabricante lá nos Estados Unidos fala, olha, eu tenho uma atualização, é que nem computador, eu tenho uma atualização no projetor aí, então você tem que ficar com aquilo ligado 24 horas na rede, o cara poder, ter uma atualização do software lá, pá, vai, entendeu? Então você tem, daqui a pouco vem uma atualização de placa, você precisa comprar uma placa nova, quer dizer, ficou muito mais caro a operação. Nesse sentido, você precisou também se preocupar com a estrutura física das salas, porque além disso que a gente falou, né, que as salas se modificaram, ganharam essa inclinação e tal, de um certo ponto a gente pode até falar assim, elas encurtaram o tamanho delas, né, em questão de
comprimento e tal. Mas a gente pode falar que elas ganharam em largura, porque daí os filmes começaram a vir em wide e tal, né? Teve que fazer essa adaptação, esse pensamento também, ou hoje, tipo, as telas que estão ali, elas... Porque às vezes você tá assistindo o filme e você consegue ver, né, a margem aparecendo assim em cima e tal. Na verdade, nós aqui, os nossos complexos, eles são relativamente novos, né? O Jaraguá é de 2001, né? Então é um complexo de 20 anos, quando nós somos um dos primeiros multiplex também a ser instalado no país, junto com o Plaza de Itu, que inaugurou mais ou menos nessa época. E aí já estava essa estrutura em stadium que a gente fala, né? Como se fosse um campo de futebol, né? São as arquibancadas. Então, o Jaraguá já foi construído assim, depois o Polo lá também foi construído assim, tá certo? E aí sim, o Jaraguá ele tem uma configuração ainda um pouquinho mais antiga, que como você falou, as salas são mais compridas e o Polo não, ele já tem uma estrutura diferente, uma configuração diferente, as salas são mais largas e mais curtas. Por que isso? Porque você consegue ter telas maiores, ter definição melhor, né? Não que no Jaraguá a gente não tenha, ou nas salas um pouquinho mais compridas você não tem, porque hoje você tem projetores próprios para isso, né? Mas a configuração para a pessoa assistir mudou bastante, né? Porque as telas, se você pega hoje uma foto de super cinemas antigos, é interessante você ver, o cinema é enorme e a telinha pequenininha lá na frente. E era o que tinha, né? Se é hoje, numa estrutura daquela, você metia uma tela do tamanho de uma espaçonave, né? Sim. Só que você não tinha, na ocasião, o projetor e a lente que fizesse aquela abertura. Então, tudo foi um processo de modernização, entendeu? Tudo foi acompanhando, né? Sim. Entendi. Aí entra uma outra coisa, porque eu acho interessante também. Não é só porque a gente é parceiro do Topázio, mas aqui no interior, eu e o Dani, a gente frequentou muito outros cinemas, né? E o Topázio a gente fica impressionado com a qualidade de tudo ali, né? O serviço, o acabamento, né? Das poltronas, o som. Eu até ia comentar o som. Eu lembro que uma vez eu percebi, faz tempo já, alguns anos, eu fui, sei lá porque, eu acho que fui no daqui de Itu ou no qualquer outra cidade perto, e daí fui no Topázio e percebi a diferença do som mesmo, de qualidade. Para algumas pessoas pode ser bobagem, para quem só vai, né? Mas pra gente que gosta muito Nossa, é muito bacana, assim, como você vê que o som mais nítido, mais bonito, né? Exatamente. E isso era uma questão que eu ia te perguntar também. Como que se dá esses, vamos dizer, esses upgrades, né? Porque a gente viu, inclusive recentemente, com pandemia e tudo mais, vocês inaugurando novas salas modernas e tal. Então, como que se dá isso? Vocês vão pegando feedback dos clientes que estão lá? Vocês ficam antenados em tendências que estão vindo de fora? Como é que funciona essa parte? A nossa empresa sempre teve uma filosofia, né? Que é assim, atender o melhor possível o nosso cliente. Nós somos chatos nessa questão de tá tudo muito bom, tudo funcionando, tudo bonito, tudo muito limpo, né? Nós fizemos uma pesquisa no retrasado, pouquinho antes da pandemia, e uma das coisas que as pessoas mais elogiaram nos nossos cinemas foi o atendimento dos nossos colaboradores, a limpeza e a qualidade de projeção e som, né? E da sala em si, poltronas, essas coisas, né? Então a gente ficou muito feliz porque é justamente isso. Você precisa, às vezes você pode ter uma sala super confortável, bacana, com big de um som, big de uma projeção. Se o cara é mal atendido na sua bilheteria, na sua bomboniere, aquilo tudo, aquela experiência boa para ele acaba ficando ruim, né? Então nós tivemos essa estratégia, sempre nós tivemos isso em mente. E aí, o que a gente, quando a gente foi para os cinemas multiplex, como é o caso do Jaraguá e do Polo, a partir dos anos 2000, eu falei para vocês que entra essa nova tendência no Brasil em 97 com a chegada da Cinemark, a gente foi olhar, não há problema nenhum, né? E você ir olhar o que as pessoas estão fazendo de bom. Então a Cinemark trouxe ao Brasil um modelo de negócios e um modelo de operar que devastou praticamente todos os grandes exibidores que tinham aqui no Brasil, que deixavam as salas sujas, relaxadas, poltronas
rasgadas, projeção ruim, som péssimo. O cara estava ganhando e não repunha, não tomava conta do seu negócio. A Cinemark veio com essa nova visão de negócio, salas modernas, novas, limpas, bonitas, cheirosas, né? Então, e aí as pessoas precisavam correr atrás. E por incrível que pareça, dos grandes exibidores daquela época, só sobrou um no Brasil. É o Grupo Severiano Ribeiro. Uhum. E os médios exibidores do interior. Grupo GNC de Porto Alegre, Grupo Arco-Íris de Porto Alegre, Cine Araújo de Botucatu, que ele tem sala em Itu, a Movicon, que também é de Botucatu, da família Passos, o pessoal de Minas Gerais, da Cinearte, o pessoal da Bahia, do Grupo Oriente. Lá no Nordeste eu tenho alguns amigos lá também que tem algumas redes de cinema lá, são mais conhecidas por lá. Tem o Grupo Centerplex, tem a Cinesystem, que é uma empresa relativamente nova, que tem 15, 20 anos, a Cineflix. Então, os grandes bambambãs da cinematografia brasileira foram atropelados porque eles não cuidaram das salas. Uhum. E hoje eu falo com toda a certeza do mundo, inclusive que eu contei para vocês, o Brasil foi o último país, praticamente, a fazer a transição tecnológica. Então, o parque exibidor brasileiro hoje é um dos mais modernos do mundo. Eu estou aqui, meu irmão, as pessoas que trabalham aqui na nossa empresa, é mais fácil para a gente tá nos nossos cinemas todo dia. Mas as empresas que estão aí hoje também atuando são boas empresas. Às vezes elas não podem, um cara, por exemplo, como o Cine Araújo, que tem 150 salas no Brasil, fica muito difícil ele cuidar da mesma maneira que nós cuidamos aqui com 9 salas, não é verdade? Uhum. Mas ele tem a sua qualidade, às vezes pode falhar. E assim, alguma coisa que às vezes acontece em algum cinema hoje, às vezes é assim, um descuido de um colaborador ou algum equipamento que pifou e que você hoje não acha. Como eu falei, o projetor antigo, você ia ali na oficina mecânica e ajustava lá uma engrenagem e tocava. Uhum. O digital não, às vezes você precisa esperar uma peça, precisa esperar alguma coisa, né? Mas em geral, os cinemas do Brasil hoje, como eu falei para você, são muito bons, entendeu? São bem cuidados, né? É uma pena que em alguns lugares ainda certa parte do público, isso eu falo sempre, e por que a gente mantém o cinema sempre limpo? Tem certa parte do público que às vezes é culpado das coisas, né? O cara sai da sessão, joga o copo no chão, joga a pipoca no chão, às vezes levar lixo, né? E isso às vezes o cara vai lá fazer uma limpeza entre sessões e ele não consegue fazer uma limpeza tão minuciosa, né? Então depois você entra, tinha uma pipoca em cima da poltrona, mas não foi a culpa do operador de cinema ali, ele foi alguém, né, Mas a gente é assim, voltando a falar aqui da gente, a gente tem essa preocupação, né? Eu sou um pequeno exibidor, um micro exibidor, eu falo, tá certo? Mas aqui a gente sempre cuidou como se fosse a casa da gente, a sala da casa da gente. Então as pessoas que vêm aos nossos cinemas têm que ser tratadas como se ela fosse na minha casa, né? Tem que estar tudo bonito, tudo bacana, né? O filme eu não faço. Às vezes a pessoa, nossa, que porcaria. Bom, você gostou? Tava bom, não é verdade? E nós fomos, eu falei, nós fomos olhar, que nem agora nós inauguramos Sala VIP, né? Eu estou olhando Sala VIP já há 4 anos que eu estou peregrinando aqui pelo Brasil, olhando as salas VIP. E como eu tive a sorte de me embrenhar no meio institucional do cinema, desde 2003 que eu atuo institucionalmente, já estou na presidência do sindicato, eu conheço todos os exibidores, desde o maior, que é a Cinemark, até o menorzinho, como eu falei para você, lá de Quixeramobim da Serra. Então eu tenho esse contato com essas pessoas e aproveitei esse contato, essa amizade para ir conversando. Olha, o que você acha de uma sala VIP? Então, há 4 anos atrás, eu falaram assim, olha, a sala VIP em capitais está pegando, mas em cidades menores onde a gente pôs não está pegando ainda, vai demorar um pouco. Então, a gente vai sentindo isso, entendeu? Vai sentindo essas tendências, vai conversando, trocando ideias com esses colegas nossos, né, com esses amigos, e agora chegou o momento, era o momento de fazer a sala VIP, né? Então, é assim que a gente vem trabalhando aí, sempre de olho, visitando os nossos concorrentes, entre aspas, né?
visitando nossos amigos, vendo o que eles estão fazendo de bom, às vezes até copiando, às vezes de uma outra maneira, mas a mesma coisa, enfim. E a recíproca é verdadeira, tá? Eu tenho amigos que vêm pra cá, vêm ver coisas que a gente faz, etc. E você estava falando da preocupação, né, com qualidade, em termos de limpeza, projeção e tal, mas uma coisa que a gente já comentou até algumas vezes aqui no Cinemação mesmo, enfim, eu queria que você falasse, que é essa coisa de se preocupar também com o que vai ser exibido, né, porque tem-se muitas, a ideia, e a gente vê muito isso, que cidade do interior acaba tendo cinemas que só passam os blockbusters, só passam filmes muito comerciais, e acaba ficando para as capitais o filme mais cult ou alternativo, qualquer que seja o nome. E acho que no Topázio vocês têm essa preocupação em tem o Cineclube, né? Tem Assista Mulheres, tem o Sessão Lumière com filmes franceses, né? Então, essa preocupação, e sempre que vai se tentar lá o filme blockbuster em algumas salas, aí sempre tem uma sala com um filme menor, entre aspas, e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco disso no sentido de, tipo, é também uma preocupação em agradar mais gente, em ter o cinéfilo do lado, ou é pelo tamanho também de Indaiatuba permitir isso e não seria possível numa cidade menor? Como que você vê isso, assim? De novo, isso foi uma coisa que veio do meu pai, tá? Que hoje eu com meu irmão continuamos. O meu pai sempre quis ter diversidade, exibir de tudo, tá? Eu me lembro o tempo que tinha um cinema aqui, onde era esse que eu falei aqui, onde era o Magazine Luiza, que eu fazia aquela bicicleta com outro cinema da outra praça. Então tinha os dias que exibia filme pornográfico, era sexta e terça. Quinta era um filme, então era um filme de amor, sábado era um filme de família. Aquele tempo passava praticamente um filme por dia, um filme cada 2 dias. Ele sempre teve essa preocupação de atender a todos. Nós somos democráticos, nós não podemos pôr o nosso gosto, por exemplo, e outra, nós nesses 63, 58 anos, né, da nossa empresa, nós criamos um público fiel. Hoje eu recebo netos de pessoas cujos os avós eram cinéfilos, eram frequentadores habitués na década de 60, 70, e passou para os filhos, hoje os netos, e agora até os bisnetos chegando, tá? E a gente sempre quis, assim, manter esse público, entendeu? E como manter? É você fazendo a diversidade. Por exemplo, quando veio a questão dos filmes dublados, que realmente deu uma revolucionada nas bilheterias, a gente ainda continuou trazendo o filme legendado. Eu tenho ainda um público pequeno, é verdade, mas fiel a esse tipo de filme. Então tem filmes como, por exemplo, Viúva Negra, que a cópia legendada está em exibição, a gente está em 3 horários, ela está com um público muito bom aqui em Indaiatuba. Tem filmes, por exemplo, filme de terror já não dá mais praticamente para passar legendado. O próprio cara do legendado, ele quer dublado porque é tanta ação, tanto coisas de susto e tal, que às vezes, né? Mas a gente teve essa preocupação, então tem filmes que nós só trazemos legendado para aquele perfil de público, e aí a gente veio com essa ideia do Cineclube, porque esses filmes alternativos, agora falando mais do Cineclube, do Assista Mulheres, do Sessão Lumière, são filmes que não aguentam ficar uma semana em cartaz numa sala. Sim. Mas eles têm lá suas 150, 200, 300 pessoas que gostam. Esse público não faz com que a semana seja rentável, mas se eu concentrar o filme em 2 dias, esse público acaba vindo. Então a gente enxergou isso e foi um sucesso, né? Tanto que o Cineclube agora já está quase há 14 anos, né? Então a gente teve essa preocupação. Como eu falei, a rede grande, às vezes, que está numa cidade do porte de Indaiatuba, um pouquinho menor, ela vai naquilo que é lucrativo mesmo. Então ele põe lá tudo dublado
ele quase não traz esse tipo de filme, eu não censuro, sabe? Porque o cara tá ali também tentando sobreviver de alguma maneira, né? E numa cidade muito pequena, esse tipo de filme realmente não tem público, né? Indaiatuba é uma cidade de 250 mil habitantes, já é complicado. Campinas, uma cidade de 1 milhão e quase 1,5 milhão, se você for uma certa periferia ali. Eu tive cinema de arte, era especializado em filmes alternativos em Campinas, era muito difícil, muito difícil. Então você vê, São Paulo hoje mesmo, se você pegar o Parque de São Paulo tem 370 salas, a cidade de São Paulo. Você conta no dedo o Reserva Cultural com 4 salas, o Espaço Itaú, que tem ao todo, acho que 20, o Belas Artes, que abre e fecha, né? A dificuldade que é o Belas Artes, lá com 6 salas. Você tem em São Paulo, se tiver, sei lá, 35, 40 salas exibindo esse tipo de filme, é muito, né? E então, com o banco bancando, né? Quer dizer... O banco bancando, Itaú, né? Mas a gente traz. Lá, se ele consegue exibir, tem um complexo que exibe esse tipo de filme e funciona relativamente bem, aqui a gente faz no que dá. Então é 2 dias de semana, 1 dia, 2 sessões, 3 sessões, mas a gente não esquece esse público, não. Eu acho que é um público que forma opinião, inclusive, né? E merece. O cara quer ver o filme na tela grande. E a gente agradece, né, Dani? Porque a gente já foi algumas vezes aí assistir. Nós vamos voltar com o Cineclube agora em agosto, tá? Legal. Mais velho, que frequenta, e que eu era o público que estava mais receoso em voltar. Mas agora, com a vacinação avançando, a gente já percebe esse público de volta. E então nós vamos voltar com essas sessões alternativas a partir de agosto. Que legal. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa que é um pouco mais prática, assim, porque a gente tem aqui, né, a galera que ouve a gente gosta de estudar cinema, gosta de entender, né, o mercado cinematográfico. E aí eu acho legal da gente explicar um pouco quase um passo a passo do que é feito, porque a gente tem, né, toda a parte de produção, então as produtoras vão lá, produzem seus filmes e tal, e em um determinado momento isso daí tá pronto para ser exibido. Como que isso chega até você? Como que você escolhe quais são os filmes que vão realmente ser exibido ou não? Sabe, como que você determina quanto tempo você quer deixar esse filme em cartaz? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu dia a dia, né? Porque isso deve ser o seu cotidiano aí. Né? Contato com o distribuidor, né? Eu hoje sou aqui mais da parte mesmo de programação, né? Eu que faço toda essa parte. Então, o que acontece é que você tem distribuidores. Você tem as majors, né? Que são os estúdios de Hollywood aqui no Brasil, eles têm escritório, né? Então, a Disney, que comprou a Fox, né? São 6 grandes estúdios no mundo, né? Disney, Fox, Paramount, Universal, Warner Bros, Sony Columbia. A Sony tinha comprado a antiga Columbia. A Disney comprou a Fox. Então hoje os filmes da Fox são distribuídos num único escritório aqui no Brasil. A Warner Bros distribui agora no Brasil os filmes da Universal. A Universal fechou o escritório dela para cinema aqui no Brasil e a Warner Bros está fazendo essa distribuição. A Sony tem um escritório próprio e a Paramount tem um escritório próprio. Então eu falo com 4 escritórios representando 6 estúdios mundiais aí. Aí existem alguns distribuidores independentes. Paris Filmes é a maior delas, né? Inclusive tem praticamente 90% do share dos filmes nacionais. Ele tem uma parceria com a Downtown Filmes e eles produzem muitos filmes brasileiros e distribuem. Você tem a Imagem Filmes, você tem a Diamond e você tem a California Filmes, tá? Esses são os independentes menores que trazem um ou outro filme, às vezes, que não é um filme de estúdio lá nos Estados Unidos ou na Europa, né? E eles trazem para o Brasil. Então, a minha rotina é falar com esses caras. Todos esses distribuidores, eles têm um calendário de lançamentos, né? Então, a gente pega assim, o calendário.
no dia 15 de julho, o que vai ser lançado? Vai ser lançado Space Jam, Novo Legado, vai ser lançado a história de Mademoiselle não sei o que é um filme de arte, vai ser lançado isso. Então você tem esse calendário. E a gente vai montando isso e discutindo com eles em que sala entra, em que horário entra, em que versão entra. Então toda segunda-feira a gente está aqui numa espécie de jogo de xadrez, né? Sim. Vendo o lançamento que vem vindo, que o cara quer que o cinema entre com aquele lançamento, olhando as rendas dos filmes que estão em exibição. Então, por exemplo, Velozes e Furiosos está entrando nesta quinta-feira, na quarta semana, lotando sala. Lotando, o que eu digo, é dentro da limitação imposta pelo Plano São Paulo, né? Que nós estamos trabalhando com 40%. Então não dá para tirar o Velozes de cartaz. Quem determina se um filme sai ou não de cartaz, no fundo é o público, tá? Então você vê filmes, às vezes, ficarem 2, 3 meses em cartaz, é porque o filme está dando gente, ninguém é louco de tirar uma coisa que está rentável. E como a recíproca é verdadeira. Você vê filmes que entram, fica uma semaninha e fala, nossa, nem... A hora que eu quis assistir, puta, não deu ninguém no cinema, não dá para manter sem faturar, não dá para manter a sala parada. E aí a gente vai nessa briga. O distribuidor fala, eu quero o cinema tal, a sala tal, que é maior, ou eu quero a sala tal, que é VIP, ou eu quero a sala tal, que tem a poltrona diferenciada, eu quero 3 horários, aí você briga, fala, não, eu tenho 2, eu vou encaixar aqui, porque eu venho vindo com outro. Então é esse jogo de xadrez. Então quem define é o programador da rede, do cinema, junto com o programador do distribuidor, do estúdio, né? Você fica conversando. E os filmes nacionais, idem. Só que os filmes nacionais, eles têm uma dificuldade no Brasil, porque nós ainda não temos uma linha de financiamento contínuo, né? Na verdade, nós não temos uma indústria no cinema e do audiovisual em si no país, né? Os financiamentos chegam, depois param. Vocês viram todo esse imbróglio aí da Ancine nos últimos anos, com contas no TCU, etc. Sim. E depois disso, depois da dificuldade do cara fazer o filme, né? Do cara orçar, do cara elaborar aquilo, conseguir pagar, conseguir incentivo, conseguir alguma coisa, aí o cara se vê com o filme pronto, tem que ter um distribuidor, né? E aí o distribuidor às vezes, poxa, esse filme não tem tanto potencial, ou tem, ou não, e aí como que fica, entendeu? Então é uma briga, no bom sentido, eterna, que só vai ser resolvido a hora que a gente... Eu estou falando agora do filme brasileiro, tá? Ele só vai ser resolvido a hora que a gente tiver uma gestão e um fluxo de financiamento contínuo, que seja realmente uma indústria, que os filmes se autossustentem em algum momento, né? Sim, e que vão chegando aos cinemas. Então, e hoje, como eu falei, a Paris Filmes com a Downtown, elas detêm praticamente 90% da produção nacional, está com eles, né? E eles são distribuidores, eu diria que eles praticamente eles equivalem a uma dessas majors que eu citei, né? Hoje. Acho até que vale ressaltar que a gente tem um episódio aqui do podcast, o 364, que a gente fez um Profissão Distribuidora. A gente trouxe o Gabriel Gurman aqui, que é CEO da Galeria Distribuidora. Isso, ele era da Paris Filmes. Isso, era da Paris Filmes. E aí foi um papo muito legal. Acho que vale a pena, quem quiser entender mais o mercado, né? Você passa pelo distribuidor, depois escuta esse papo aqui, vai ficar bem interessante, ou vice-versa, né? Como que tá hoje, ou se tá, acho que tá sem, né, a famosa cota de tela, né? Tá sem.
Hoje tá assim. Porque imagino que tem também essa coisa, quando tinha cota de tela, de você ter que falar, não, mas eu preciso manter filme nacional agora, né? Isso. Entrava no jogo de xadrez, né? A cota de tela, eu faço parte da Câmara Técnica da Ancine, que discute a cota de tela desde acho que 2004, 2005. Então, eu participo muito dessas discussões aí. A cota de tela sempre foi uma coisa muito polêmica, de muita briga entre o produtor, entre o distribuidor, entre o exibidor. O produtor fala que o exibidor é o inimigo do cinema brasileiro, que o exibidor não dá espaço para filme. É uns discursos, às vezes, de alguns antigos, que não cola mais, né? Como eu falei, quem define quanto tempo o filme fica em cartaz é o público, né? Nós tivemos aí o último filme do Paulo Gustavo, né? Do saudoso Paulo Gustavo, o Minha Mãe é uma Peça 3, que não saía de cartaz, né? Combinado. Estreou no Natal de 2019, né? E se não fosse a pandemia fechar os cinemas, tinha cinema exibindo o filme até abril. Então, assim, e vários outros sucessos. Foram filmes que dialogaram com o público, né? Que tiveram, assim, falou, o público respondeu e boa. E tem outros que, infelizmente, não dialoga com o público. Não dialoga com o público de uma cidade pequena, por exemplo, não é verdade? Mas dialoga com o público de uma capital, de uma cidade que tenha universidades, etc. Então eu sempre fui defensor que a cota ela não tinha que ser assim, simplesmente, olha, Paulo, você tem que passar aí no Shopping Jaraguá, a minha cota de tela era 196 dias por ano no Shopping Jaraguá e 280 dias de filme nacional no Polo Shopping, tá? E aí, é um número, o cara estimou lá e assim, e tá aí, tem 180 filmes sendo feitos, lançados no país, só que desses 180, 5, 6 dialogam com um público do meu cinema. Outros 15, 20 dialogam com o público do outro cinema. E um monte de filme não dialogou e não teve espaço e entrou e foi moído, né? Porque hoje, infelizmente, as coisas custam caro, então não dá para você ficar brincando. Então eu sempre fui defensor de que você tem certos filmes que são feitos para nichos de mercado, né? Tem certos filmes que são feitos para o grande mercado. Eu acho que a gente precisa ter. Agora, o filme brasileiro é importantíssimo. Eu sou um defensor da cota de tela, só que não do jeito que ela era. E em 2017 e 2018, nós tivemos a felicidade de ter uma Câmara Técnica com... A Câmara Técnica, para vocês entenderem, são exibidores, representantes dos exibidores, presidentes de sindicatos, de associações, que no caso eu sou de São Paulo, presidentes de associações ou diretores de associações de produtores, né? E os representantes dos distribuidores. Então é tripartite, né? Os 3 pés do audiovisual ali reunidos sobre a mediação da Agência Nacional de Cinema, né, discutindo a cota de tela. Em 2017, 2018, foi feita uma renovação, entraram umas cabeças novas, principalmente na parte de produção, e foi extremamente gratificante e nós tivemos um progresso enorme. Porque com a digitalização, você não fala mais em dias de exibição, você não fala mais em sala de cinema. Eu hoje acerto um filme, por exemplo, Viúva Negra, eu falo pro cara, eu vou dar 10 sessões no dia nos meus complexos. Se eu ponho filme na sala 1, na sala 2, na sala 3, na sala... Mas isso é um problema meu. Eu sei o meu público, eu preciso dar sessão de meia hora, o digital permite isso. Então não há mais você falar em dia-sala, né? Antigamente você tem que passar o filme às 14, às 16, 18, 20 e 22, na sala 1, para cumprir o dia de programação do filme nacional. Ora, se eu passar o filme às 2 na sala 1, às 3 na sala 2, às 4 na sala 3 e às 5 na sala 4, eu dei 4 sessões do filme por dia, atendi o filme e isso não contava como cota de tela. E aí nós conseguimos um consenso pela primeira vez que a gente fez uma nova cota de tela baseada em sessões, cada cinema tinha um número de sessões, baseado no histórico, etc. Quer dizer, uma coisa assim que não dá para explicar aqui agora em tão pouco tempo. Nós fizemos isso e mandamos, porque quem dá a canetada final é o presidente da República. E o Michel Temer, no último ano dele, ele simplesmente meio que ignorou isso. Nós ficamos
2019 não foi assinada a cota de tela para 2019, tá? Isso foi um problema para nós, porque você tinha um problema jurídico, né? Lógico. E aí eu cumpro, isso aí é lei, mas a lei não foi assinada. Você ficava num limbo jurídico incrível. Acho que ele quis empurrar para o próximo governo, né? Foi uma coisa também que não dá para discutir aqui o que aconteceu, tá? Uhum. E aí, quando entra o novo governo, também empurrou isso com a barriga. E nós estivemos em Brasília pedindo para que o governo assinasse a cota de tela, do jeito que a gente tinha proposto. Tá? Que a Câmara Técnica da Ancine, com a mediação da Ancine, chegou a um consenso que aquela seria a melhor cota de tela e a gente ia fazer um acompanhamento trimestral daquilo com a Câmara Técnica. E nós fomos lá falando, pelo amor de Deus, assina isso daí para a gente poder ter embasamento jurídico, né? E aí o governo assina uma cota em 2019, se eu não me engano. Em 2018 ele não assinou, que valia para 2019. Em 2019 ele assinou no frigir dos ovos. Só que aí veio a pandemia, que valeria para o ano 2020. Aí nós passamos janeiro, fevereiro e março parou. E aí essa cota foi, claro, porque não tinha condição, né? Porque cinemas fechados, como você, né? E 2020 agora, que valeria para 2021, e aí eu acho que o governo fez certo, ele não assinou, ele falou, porque eu não sei qual vai ser o panorama. Eu não sei quem vai estar aberto. Como que você faz a conta? O cara teve aberto tantos dias, tantas sessões, o governo não deixou, do estado ou da cidade não deixou ele funcionar, só podia funcionar à tarde. Como que a gente conta a cota, entendeu? Entendi. Então, eu acho que agora, em 2021, a gente volta ao normal agora. A partir de 2022 deve ser assinada uma nova cota, baseada nesse estudo e nesse consenso que houve na Câmara Técnica. Tá certo? Vai valer para o ano 2022 para ser acompanhada, tá certo? Os produtores, os distribuidores e nós exibidores, nós estamos de acordo com esse modelo e queremos colocá-lo em prática para poder ver, é esse o melhor caminho? Ou não Sim. é? Ainda precisa fazer ajuste, mas pela primeira vez, como eu falei para vocês, a gente conseguiu discutir em alto nível e chegar consenso bom para todo mundo. Distribuidor, você tá ok? Produtor, tá ok? Exibidor, tá ok? Então vamos tocar, vamos, né? Então eu acho que essa maturidade é muito bacana e agora o presidente da Ancine finalmente foi reconduzido, né? Porque a Ancine teve um presidente que ele pediu demissão porque ele estava com alguns problemas, né, jurídicos, né, que era o Christian. O Alex Braga Muniz assumiu interinamente, venceu agora em março ou abril, tinha vencido o mandato dele, e agora ele foi reconduzido junto com outros 2 novos diretores, porque a Ancine ficou sem diretoria colegiada um tempo. Então acho que agora, a partir de outubro, quando eles assumem formalmente, né, o Alex Braga Muniz como presidente da Ancine, e o Vinícius Clay, tem mais um que eu me esqueço o nome agora, que assume a outra diretoria. Então acho que as coisas vão começar a funcionar melhor, se Deus quiser. Ô Paulo, e só uma dúvida que eu fiquei quando você estava falando sobre esse lance, né, do seu relacionamento com o distribuidor e tal. Você estava falando desse jogo de xadrez, só para eu entender em termos de negócio daí, tá? O distribuidor, ele vai pro cinema e ele precisa também pagar o espaço que ele tá exibindo o filme, ou ele faz um jogo ali de... seria uma coisa meio casada, sabe? Ele tem participação na bilheteria também. Todo cinema profissional é percentual de bilheteria. Tá? Legal. Então, assim, ele não paga, nem eu pago a ele. O que eu pago é assim, entrar 1.000 pessoas, deu 10 mil reais de renda, eu pago o percentual dele e fico com o meu percentual. Nós somos sócios, né? A exibição e o exibidor e o dono do filme, produtor / distribuidor, são sócios. Depois a parte dele fica uma parte com o distribuidor e a outra ele dá pro produtor. É assim que é remunerada a cadeia, né? Legal. Mas assim, o que o cara quer? Ele quer o filme dele no máximo possível de sessões. Sim, né? sim, exato. Pô, ele quer, olha, me começa a sessão 11 da manhã aí, me dá uma matiné a mais, dá uma sessão saideira no fim da noite, né? Põe uma sessão mais no sábado, domingo, me dá uma matinê. Então é esse jogo de quebra-cabeça que a gente fica, né? É bilheteria, né? Que ele tá olhando. E a bilheteria, justamente. Olha, eu vou entrar com Viúva Negra.
O espaço que eu tenho é esse. Pô, mas me dá mais uma sessãozinha aqui nessa sala. Olha, não dá porque eu tô com Velozes. Não dá porque eu tô com Prudes. Não dá porque eu venho vindo com outro filme, entendeu? Então você vai, aí ele pede, eu quero 5 sessões. Você fala, olha, te consegui 3. Não, 3 não dá, eu quero 5, e fica aquele empurra. Ah, tá bom, vamos fechar em 4? Achei um espacinho aqui pra você, tá bom esse horário? Ah, tá bom, vamos aí, entendeu? Às vezes o cara quer só à noite, né? O cara, eu quero o filme à noite, nas 2 sessões da noite. Puta, eu não tenho 2 à noite, tem uma no finzinho da tarde e uma à noite. Pode ser? Ah, pode ser. Às vezes o cara quer uma matinezinha, e quer ter um filme infantil. Pô, me põe uma matinezinha aí, entendeu? Então, é isso que eu falo, é um jogo de xadrez, né? Não dá para explicar falando. É uma folha mesmo que eu tenho aqui, com horários e a divisão das salas, e a gente vai montando esse quebra-cabeça. E eu imagino que esse quebra-cabeça, ele passa também, inclusive, pela duração do filme, né? Porque você ter, sei lá, você pode ter 5 filmes de 1h30 ou 3 de 3 horas, sei lá. Esse foi o problema dessa semana. Os 2 principais filmes da semana, que são Velozes e Furiosos, vindo muito forte, e A Viúva Negra, que estreou muito forte, eu tenho que, o intervalo que eu dou entre sessões para poder limpar a sala, e hoje que tem essa questão da higienização com aquele aspersor, né, de desinfecção, etc., eu preciso ter um intervalo maior. Então, esses 2 filmes, por exemplo, eu estou dando um intervalo de 3 horas, 3 horas e 5, 3 horas e 10. Então, eu faço menos sessões do que eu gostaria. Sim. E aí, também, eu não posso dar uma sessão muito tarde, que se o filme termina muito depois da meia-noite, você tem um problema no interior, que é o transporte para o seu funcionário. Se ele sai do shopping, sei lá, 1h da manhã, ele não acha mais ônibus para ir para casa, não tem mais condução, entendeu? Então você tem que pensar tudo isso às vezes. Sim. Né? E o próprio público, né? O cara fala, nossa, esse filme tem 3 horas de projeção e começa a sessão 10 da noite, eu vou sair do cinema 1? Ah, não. Então nesse filme você tem que, vou pôr ele às 8. O cara vê 8 horas, 20 horas, tem 3 horas? Não, 11 horas, puta, eu tô saindo do shopping, eu como alguma coisinha, legal, entendeu? Então a gente tem que pensar tudo isso. O filme de terror funciona melhor na sessão das 21h30, 22h30, quando o filme é curto, né? O filme família funciona melhor ali até as 19, 20 horas no máximo. Um filme infantil, que às vezes tem filme que você põe a sessão à noite, ele tem uma boa frequência. Tem outros que não, que você só põe ali às 14 às 16, faz as matinezinhas. Então, assim, toda semana é um jogo, e eu faço isso, que eu entrei, além de fazer a bicicleta que eu falei lá no começo com os bolos, eu sempre gostei muito de programar, e aí o meu pai me deixou programar, desde criança eu programava lá, eu dava os meus pitacos para ele e tal, e eu adoro isso, então eu estou fazendo isso e confesso a vocês, são 42 anos fazendo isso, sabe que eu ainda não aprendi muito não, viu? Você toma umas às vezes, vivendo e aprendendo, cara. Às vezes você aposta numa coisa do seu feeling, né? Pô, eu vou pôr esse filme aqui nessa sessão e vai arrebentar. Não acontece nada. E outro você põe a contragosto, né? Você fala, eu vou pôr essa sessão aí, não vai acontecer nada, e o filme explode, né? Cinema é sempre aprendendo. Sempre. Além disso, você tem também o seu relacionamento com o próprio shopping, né? Porque, como você falou, vou colocar um filme às 11, o filme vai acabar 1. O shopping também não vai no seu pé lá e falar assim, não dá pra você deixar a gente rodando aqui no shopping a 1h, já tá tudo fechado, vou ter que deixar mais segurança aqui, estacionamento, né? Pré-estreia, né? Deve ser interessante também, aquelas meia-noite. Mas justamente, você tem que às vezes avisá-los, olha, vai ter um filme aí que eu preciso dar uma sessão às 10,
né? E o filme vai terminar 00:30, o filme é longa-metragem, tudo bem? Ah, não, tudo bem. Então você também tem que estar... Quando vai fazer uma pré-estreia 00:30, tem todo um esquema especial, né? Que não é fácil. Vamos combinar, né? O cara deixar um shopping trabalhando, uma equipe de segurança, de estacionamento, uma saída de uma sessão 3:30 da manhã, é muito complicado, né? Pois é. Então, assim, também tem esse relacionamento aí, né? A gente está sempre conversando com eles também, né? Você tem que aparar todas as arestas aí. Eu queria até saber sua opinião, porque tem um papo polêmico que a gente vê chegando aqui com a gente já colocou várias vezes aqui nossas opiniões, que é a questão do streaming, né? Muita gente... Quando vê, né, a ascensão dos streams, muitos streamings chegando, agora a gente tem HBO Go, né, chegando, e Disney Plus e tal, tem um pessoal que é mais sensacionalista, né, a galera que olha e fala assim, putz, vão acabar com o cinema vai acabar. Os profetas do apocalipse. Exato. E a gente aqui já falou várias vezes, gente, o cinema já ia acabar quando apareceu a TV, o cinema ia acabar quando apareceu outras... Desde 1950, o meu avô escutava esse papo. Quando ele era frequentador de cinema, ele não tinha cinema. E é muito interessante, porque o meu avô ele foi fazer cinema porque ele gostava tanto de cinema, que ele falou, vou fazer um cinema. Que legal. E assim, ele escutou isso lá atrás, em 1950. A televisão vai chegar, acabou o cinema, né? E qual que é a sua sensação? Você tem essa sensação também que há um exagero, ou você enxerga isso até como uma revitalização? Porque uma das coisas que as pessoas falam é que o que pode acontecer é que esses streamings acabem de alguma forma absorvendo nessas grandes redes. Então, por exemplo, a Netflix comprar o Cinemark, por exemplo, entendeu? Lá nos Estados Unidos agora caiu, mas eu não sei se caiu aí já ou estava em discussão, mas existia uma lei lá que o cara que produz o conteúdo não pode ter a exibição. Isso, perfeito. Isso. E agora isso estava sendo rediscutido lá, mas eu não sei. Vamos lá por partes, né? Primeiro, que os profetas do Apocalipse existem há décadas, né? Como eu falei, em 1950, a televisão vai acabar com o cinema. Não acabou. Aí não, agora televisão colorida, hein? Televisão colorida agora, em 1970, agora é o prego no caixão. Não acabou. Aí veio, essa sim eu acho que foi o maior desafio e a maior coisa que impactou os cinemas, foi o videocassete. E você não tinha, você queria assistir filme, era no cinema ou depois de 3, 4 anos na TV aberta. Na década de 80, quando o videocassete chega, ele foi um divisor de águas, porque você podia... 3 meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, você podia pegar o filme, levar para tua casa e assistir na tua casa. E esse sim foi o momento mais terrível que o cinema viveu. Ele coincidiu, que eu falei para vocês lá atrás, com a mudança de estrutura do cinema saindo das ruas e indo para os shoppings. Então você vê violência urbana, falta de estacionamento, as pessoas saindo dos centros, os cinemas cada vez mais vazios, as empresas também não cuidavam dos cinemas. E você tem tudo isso aliado à chegada do videocassete, do home video, vamos falar. Esse foi o momento mais difícil, tanto é que nós tínhamos, na década de 70, 3.500 salas no Brasil. Nós chegamos a menos de 1.000 salas, 900 salas em 1989, quando o Collor entrou, lembra? Acho que foi isso. Saímos para menos de 1.000 salas. Tá? Então foi esse momento que eu falei para vocês que coincidiu tudo isso. A partir dali, você tem uma nova leva de pessoas curtindo cinema, e você tem uma coisa que o vídeo acabou trazendo para o cinema, mais pessoas falando de filmes, mais pessoas que nunca se interessaram por filme, de repente começaram a falar de filme. Nossa, eu assisti um filme, pô, que bacana, então tem cinema. E aí os cinemas começaram a evoluir, aí nós saímos lá de 1990 de 900 salas, nós chegamos agora ao maior número de salas da história do Brasil, 3.600 salas.
Nós batemos em 1975, que foi o ápice, tá? Então você vê o crescente que foi. E aí, nesse meio tempo, veio o Blu-ray, veio o DVD, o primeiro DVD, depois o Blu-ray. E aí começou a televisão a cabo e agora o streaming. Eu, particularmente, acho o seguinte: eu vou me preocupar seriamente o dia que as pessoas pararem de falar sobre filmes e sobre séries e sobre audiovisual. Boa. Se elas pararem de falar sobre isso, eu acho que as coisas aí sim complicaram. Agora, o que nós temos que fazer, como nós sempre fizemos? Eu falo isso para todos os meus colegas da exibição, da produção. Eu acho que a gente tem que se adaptando. Você vai se adaptando. O cinema, ele deixou de ser aquele espetáculo da massa, né? Cinemas de 2.000 lugares, uma acústica meio, né, chinfrim, não sei o quê. Ele começou a ter salas menores, extremamente confortáveis, com big, um som, uma big projeção, com uma pipoca gourmet, com um refrigerante, com um doce e tal. Agora as salas com as poltronas diferenciadas, as salas VIP, o atendimento. A nossa sala VIP, por exemplo, aqui, você não precisa passar pela bombonière. Você faz a sua compra, uma pessoa vai te levar na sala. Isso já acontece nas capitais, né, também. Então, o cinema vai se aprimorando. É claro que, eu não sou inocente a dizer, não, você acha que não vai perder público. Às vezes você perde uma certa fatia do público, né? Sim. Vai na casa dele lá, ele assiste o filme, o cara acaba se acomodando, né? Sim. Mas falar disso no meio de uma pandemia é ilógico. É lógico que o cara vai ficar na casa dele. É lógico que o cara lançar um filme no streaming vai dar gente. As pessoas vão comprar, porque o cara tem medo de sair. Então, eu sempre achei irracional e ilógico, há 6, 7 meses atrás, as pessoas discutindo o streaming com o cinema. Eu falei, gente, eu vou discutir isso lá em 2022. Quando voltar a funcionar, quando as coisas puderem voltar a ser como elas eram, né? Aí sim eu vou começar a discutir. E essa discussão foi encurtada por causa da pandemia. Era uma discussão que ia acontecer lá em 2023, 2024, sobre os streams, sobre alguns lançamentos simultâneos ou não. E os estúdios pegaram agora, precisavam faturar, senão quebravam, essa é a grande realidade. Lançaram alguns filmes simultâneos no streaming ou só no streaming, não tinha cinema para passar filme, eles precisavam lançar o filme, Mulan, sim, né? Exato. O cara não tinha, o que ele ia fazer? Enfiar 200 milhões de dólares de prejuízo no balanço dele e falar até logo, muito obrigado. Não, lança no streaming, não tem cinema e vamos que vamos, né? Então, é assim, ainda é um momento. Nós estamos ainda numa pandemia, principalmente no Brasil, né, gente? Morrem 1.500 pessoas por dia. A gente acha que as coisas estão normais, mas não estão. Eu estou trabalhando com 40%, com todas as regras. Isso, né, dá uma diferença grande. Claro que eu não vou faturar o que eu faturei em 2018, 2019, porque eu estou restrito. Eu sei que só a partir de 2022, quando o final do ano, quando as restrições caem, todo mundo vacinado, esse vírus, se Deus quiser, indo embora, ou tornando uma coisa normal, a gente volta ao normal. Eu não tenho dúvida. E lá, sim, os estúdios também vão ver. Por exemplo, a Disney lançou Viúva Negra nesse final de semana, nos cinemas e no streaming, né? Eu escrevi para o diretor da Disney no Brasil outro dia, porque eu li em vários lugares, eu fui com alguns comentários de pessoas que falaram assim, poxa, eu assisti no Pirata. E aí eu falei, cara, olha o grande tiro no pé. Antigamente, você lançava o filme no cinema, o cara pirateava o filme lá na Ásia, que normalmente é na Ásia, no Oriente Médio, no leste europeu, que saem as piratarias, tá? E o filme vinha, o pirata aqui, numa qualidade péssima, né? Então o cara falava assim, não dá para assistir pirata, eu vou assistir no cinema, porque eu sei que vai demorar aí uns 5, 6 semanas para estar no DVD, no vídeo, enfim. Com o streaming sendo lançado, o que o cara fez? O cara foi lá, chupou do próprio Disney Plus, numa qualidade magnífica. Então, assim, falei, olha, presta atenção, o seguinte, esse é um modelo de negócios que, com o passar do tempo, o cara vai falar assim, cara, não vou pagar nenhuma plataforma de streaming, não vou ao cinema e vou pegar no pirata de graça. Falei, você vai produzir um filme de 200 milhões de dólares para as pessoas assistirem de graça no mundo?
Ela falou, realmente, nós estamos discutindo isso. Né? Então, tem, sabe, uma coisa que os caras fizeram e depois se deram conta disso. Exato. E por mais que você cerque a pirataria, você viu, semana passada teve uma batida no Brasil, isso é pior do que rastilha de pólvora, você não segura mesmo, não dá. Sim. Então eles vão ter que achar alguma coisa que não faça eles perder receita do cinema, do streaming, da televisão aberta, entendeu? Senão o filme não vai mais ter a chamada cauda longa. E outra, o filme no cinema, isso eu sei porque todos esses anos conversando com produtores brasileiros, né, e alguns estrangeiros, eu sei disso, porque assim, às vezes o cara fala, olha, preciso que você ponha o filme no cinema. Mas por quê? Esse filme não dá para dizer, não, põe aí, faz uma semana aí para ter barulho, porque ele se valoriza ao ir para o streaming. Ele ganha valor, entendeu? Então, eu desafio aqui, rapidamente, me dê 10 filmes lançados exclusivamente no streaming que vocês têm eles na cabeça até hoje. E me dê 10 filmes lançados em cinema que vocês têm na cabeça. É verdade. O filme de streaming você vai ficar aí, peraí, Band of Brothers, não, isso não foi filme, foi... Né? Como que chamava aquele do Scorsese? O irlandês, irlandês, ninguém mais lembra do filme, nem eu lembro que sou de cinema. Mas você sabe que eu tava pensando... Capo do Medo, muita gente lembra, para falar um filme menor do Scorsese. Então você vê como o cinema é importante no valor que ele atribui ao produto audiovisual, ao filme, não é verdade? Tem 2 filmes que passaram nessa temporada de Oscar, assim. Um passou, né, acho que restritamente por conta da pandemia, que é o Nomadland, né? Passou no cinema, mas eu acabei não vendo no cinema. E O Som do Silêncio. O Som do Silêncio. E O Som do Silêncio é um até que eu ia comentar com você. Eu falei assim, ó, se vocês passarem daqui um tempo no Cineclube, eu vou ser o primeiro da fila, porque eu queria muito ver esse filme no cinema. É verdade. Mas ó, nós temos aqui no Cineclube, como o Cineclube que eu falei, ele não é uma programação regular, ele entra assim uma vez por semana e tal, já teve muitos filmes que nós marcamos o filme e o filme já estava no streaming. E deu sessão cheia, porque o cara queria vir no cinema, assistir no cinema, com plateia, para discutir, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que conviver, gente. Essa convergência, eu falo para todo mundo sempre, repito, eu falo, ó, eu acho que eu estou um relógio de repetição. Ninguém deixa dinheiro em cima da mesa, principalmente o estúdio americano. Se ele perceber que ele está perdendo receita, qualquer que seja, ele vai rever as coisas, entendeu? Se ele achar que está equilibrando, ele fica. Pô, Viúva Negra fez só 150 milhões de dólares no cinema. Só? Na plena pandemia mundial, você com cinemas restritos, gente ainda que não está frequentando cinema, o filme lançando simultâneo streaming, 150 milhões de dólares, eu falo para a pessoa, você acha pouco? Você sabe o que é isso? 150 milhões, são 750 milhões de reais. Pois é. Você já pensou o que é isso? Não faço nem ideia. Então, você acha que alguém vai deixar um dinheiro desse? Vai convergir, gente. A palavra, eu falo sempre, é convergência. Um vai ajudar o outro. E pode ser amanhã mesmo que um estúdio, Netflix já percebeu isso, tanto que já fechou parceria com a Cinemark nos Estados Unidos, para exibir os filmes dela na rede Cinemark lá, né? Já tem filmes. E o nosso Valmir, que foi o presidente aqui da Cinemark no Brasil, quando a Cinemark veio, hoje ele é vice-presidente internacional lá em Dallas, né? Você vê, tá na frente, a Cinemark foi, a Netflix, opa, vamos lançar aí, vamos dar valor pro meu filme, quer dizer, nós vamos convergir, não vai ter jeito.
plano detalhe da semana, aquele momento aqui do podcast onde a gente dá aquela dica para você ouvinte, para você aproveitar melhor a sua semana. Dessa vez eu vou começar aqui com o plano detalhe. Eu trouxe 2 dicas aqui para vocês, ouvintes. A primeira é a seguinte, tem um canal no YouTube chamado Face Runner, que é para quem gosta de mexer com Photoshop, gosta de cartaz de filmes, por exemplo. O cara faz ali, ele monta cenários digitais com manipulação de imagem. É um trabalho lindíssimo, assim, o que ele consegue fazer. E para quem gosta de estudar isso, né, estudar essa arte, pintura e tudo mais, eu acho que vale muito a pena. E tem muitos momentos, inclusive tem alguns vídeos que inclusive ele fica, porque só fica mostrando a tela e ele fazendo. Então tem momentos, inclusive, que ele tá ali fazendo a arte dele, ele vai explicando por que ele tá colocando as coisas. Pô, eu tô colocando essa textura aqui porque eu quero trazer tal coisa, né, para esse momento e tal. Então é um canal muito interessante. E o meu outro plano detalhe, o segundo, é um curta-metragem que eu assisti recentemente. Eu já tinha assistido esse curta, né, há muito tempo, mas voltei a assistir ele porque eu tenho estudado muita coisa de stop motion e tal. E aí eu caí nesse curta, um curta que foi vencedor de Oscar em 1989, que se chama Balance. Esse curta ele tá na íntegra no YouTube também e é muito interessante, assim, conta a história ali de 4 indivíduos que estão numa plataforma, uma plataforma que flutua ali, e eles precisam encontrar um equilíbrio ali, né, para a plataforma ela não pender para nenhum lado e consequentemente eles caírem daquela plataforma. O curta é basicamente isso, aí vão acontecendo algumas coisas ali que eles vão ter que enfrentar, né, para manter a plataforma sempre estável, e é muito bom, assim, um curta de 89 com uma narrativa muito legal e muito bem construída. Então fica esses meus 2 planos detalhes aqui, lembrando você ouvinte, né, que tudo que a gente está falando aqui vai ter link no post desse podcast, então você pode clicar e aí você vai ser levado ao que a gente está falando. No caso aqui, como eu dei 2 dicas que estão no YouTube, vai ter link, você vai clicar e vai cair no YouTube, tá bom? Paulo, e você? O que você trouxe de bom pra gente de dica, de plano detalhe aí nessa sua estreia aqui com a gente no Cinemação? Bom, acho que não poderia deixar de ser a dica aí do grande lançamento dessa semana nos cinemas, que é o Space Jam, um novo legado, com a turma do Looney Tunes. Sim. E o LeBron James, né? LeBron James. O basquete está em alta novamente aí, né? A NBA tem batido recordes nas transmissões. É muito legal. E assim, quem viu o primeiro filme ou quem não viu, acho que vale a pena também pegar lá o primeiro, de 1996, o Space Jam, né? Original, o jogo do século, né? Que tinha o Michael Jordan com perna longa. Sim. Então essa dica é sensacional, é um filme família, um filme, sei lá, é divertido, essa coisa da tecnologia. Eu estou muito ansioso para ver, porque lá atrás a tecnologia do humano com o desenho já era magnífica, né? Imagine 25 anos depois, isso aí deve estar uma coisa fantástica, né? Então essa é uma dica, né? Eu acho que vale a pena aí, é para todas as idades, né? E a outra vou puxar a sardinha aqui, conhecer a Sala VIP, quem não conhece, a Sala VIP do Polo Shopping lá, que a gente inaugurou faz aí uns 2 meses e tem sido muito elogiada, uma sala diferenciada. Só tome cuidado para não dormir nela, viu? Tem amigos que falam, eu vou lá, acabei dormindo, mas brincadeiras à parte, a gente está muito contente, muito orgulhoso de ter trazido uma sala dessa aqui para Indaiatuba, né? Uhum. É isso aí, são essas 2 dicas aí. Já teve que mandar alguém acordar a pessoa lá depois que o filme acabou e a pessoa ficou para trás lá, Paulo? Não? Olha, você sabe que lá eu ainda não tive notícias, mas isso não é coisa difícil em cinema não, viu? Já tivemos várias e várias vezes. O cara às vezes dorme no filme, termina a sessão, todo mundo. E o gozado mais interessante é que as pessoas saem e ninguém mexe no cara. Ninguém mexe. Aí precisa de alguém do cinema lá, o senhor.
pessoa deve ficar com medo de que a outra morreu lá, né? O cara fica meio assim. Nós tivemos um caso uma vez no Cine Alvorada, no nosso cinema do centro aqui. O meu tio, ele acabou ficando dentro do cinema, terminou a sessão, ficou dentro do cinema. O cinema fechou, foram todo mundo embora. A sorte é que o meu avô, na época, morava na praça em frente, foi lá abrir pra ele lá, mas acabou ficando dentro do cinema. Ele ficou, fecharam ele. Não sei se ele dormiu, eu não me lembro. Ele era garoto ainda, eu acho que eu nem tinha nascido, ou tava nas fraldas ainda, entendeu? E fechou o cinema com a pessoa lá. Olha só que barato. Tem muita história. Cinema, o dia que vocês quiserem fazer um podcast de histórias aí, a gente tem muitas. Nossa, vou ter que fazer esse repeteco, pois é. Dani, vamos fechar o plano detalhe? Vamos, eu tava com um pouco de receio de dar esse plano detalhe aqui, falei assim, nossa, depois do Paulo falar da sala de cinema, mas como ele falou de coexistir, né, da importância de coexistir, eu vou indicar um filme que estreou no streaming, né, que é um filme muito bom, que foi o First Cow, né, a primeira vaca acho que o título brasileiro tá First Cow, a primeira vaca da América, que tá passando lá na MUBI. É um filme muito, muito bom, muito interessante, foi considerado um dos principais esnobados da última temporada, né, de premiações e tal, que é muito interessante mesmo, porque ele é um filme que não faz muito julgamento, não tá muito preocupado em explicar tudo demais, mas basicamente é a história de dois caras que fazem uma amizade, até uma parceria comercial, e decidem vender uns docinhos, né? Só que eles usam o leite de uma vaca de um outro cara que eles roubam lá, né? Eles pegam o leite. E aí tem toda uma... E aqui seria que é a primeira, tipo, não tem vaca no lugar, sabe? Porque seria numa região dos Estados Unidos onde ainda não tem vaca, ou talvez seja a primeira... Ninguém explica muito, né? Se é a primeira vaca, literalmente, do país, né? Nos século XVIII, provavelmente. Acho que se passa no século XVIII a história. Mas, enfim, é um filme super... Ele é divertido, ele é bem lento, tem o seu tempo, ele não é um filme preocupado em ser super rápido, e ele tem críticas veladas a várias coisas, mas é para sua interpretação. Ele não tá preocupado em deixar as coisas muito, muito claras, né, assim. Mas ele tem lá aquela coisa, enfim, sabe, sim, crítica ao capitalismo, crítica à forma como o país, né, os Estados Unidos se fundou e tal. É muito interessante, assim, para interpretar e tudo mais, e é um filme muito bom mesmo. Muito bem. Esse filme tá em exibição nos cinemas. Olha aí. Ele tá lá no Espaço Itaú. Amanhã ainda tem sessão. Não sei se ele vai dobrar mais uma semana, porque amanhã fecha a programação, né? Mas você vê, você falou interessantíssimo esse filme, mas é um filme difícil, né? É um filme Então você vê, tá lá no Frei Caneca, que é isso aí, é um filme específico para o cinema específico, e agora vai para o streaming, tá no streaming. Eu acho que o streaming ajuda às vezes até o filme acontecer, né? Exatamente. Foi um lançamento híbrido e tal. Eu fiquei sabendo que ia sair no streaming, todo mundo comentando a data. Falei, legal. E é bem isso mesmo, aqui no interior, daí aí acaba sendo assim. No interior é isso. Infelizmente o filme não veio, não coube, vai no streaming. Sim. Né? O cara que está na capital, vai ao cinema, vai no streaming, não sei, mas é essa convergência que eu tô falando, entendeu? Sim. E acho que em tempos normais ele teria passado mais tempo no cinema, né? Realmente por conta provavelmente da pandemia. Com né? certeza, porque os cinemas que mais sofreram e mais estão sofrendo nesse momento são os cinemas desses alternativos. Por causa daqueles que eu falei para vocês, que é um público mais velho, que está mais receoso de voltar às atividades normais, não é só cinema, o cara tá com medo de sair, ir para um parque, para um teatro, né? Os cinemas alternativos estão sofrendo um pouquinho mais, mas graças a Deus essa nuvem negra está passando. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 422, tivemos aqui o prazer, a honra de conversar aqui com o Paulo, que nos ensinou tanto, uma aula hoje aqui, foi incrível. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, por trazer tanta coisa legal aí, tenho certeza que o nosso público vai gostar, e queria que você deixasse aí, né, site, enfim, como que a galera
encontra, né, o Topázio, quem tá fora de São Paulo, fora de Indaiatuba, quer ir para lá, como é que faz, né? Os meios de contato de vocês estão em todas as redes sociais, né? Sim, estamos em todas as redes, né? O nosso site é www.topázio Cinemas, o Topázio com Z, cinemas no plural, .com.br. Lá você tem a aba de contato, né? Você pode fazer um contato aqui com o nosso pessoal, pedir alguma informação, dica, sugestão, a gente, né, tá sempre aberto. Principalmente na coisa do Cineclube, a gente sempre recebe sugestões de pessoas, né? E estamos nas redes também, Facebook, Instagram, né? E aqui em Indaiatuba, no Shopping Jaraguá, aqui no centro da cidade, são 4 salas. E no Polo Shopping, que fica ali na rodovia Campinas-Itu, você tem ali o Polo Shopping, nós temos 5 salas lá, inclusive onde tem a nova sala VIP. Será um prazer receber, tá certo? E estamos aqui sempre à disposição de vocês. Eu gosto bastante de falar do cinema, como eu falei, acho que até falei demais. Não, foi ótimo. Gosto de falar desses bastidores, porque são coisas que as pessoas às vezes não conhecem. Depois que conhecem, elas vão ao cinema dando mais valor ao cinema, né? Elas não vão simplesmente para ver um filme, elas falam, nossa, isso aqui tem toda uma estrutura, tem toda uma história, toda uma luta, e tem gente trabalhando por trás, né? Muitas pessoas. Nós hoje empregamos praticamente 50 pessoas, né? Então, o cinema é tudo isso, é uma atividade. Aliás, toda atividade cultural é uma atividade empresarial, né? As pessoas às vezes não dão valor para as coisas da cultura. O cara vai num bar, tem lá um músico tocando lá um violão e tem um couvert artístico, o cara acha ruim de pagar um couvert artístico. É o trabalho daquele cara, ele tá ali para entreter você, para te dar momentos de alegria, né? Então, a cultura é muito vilipendiada nesse país. Eu acho que a gente precisa começar a aproveitar que as coisas estão mudando, né? E tirar esse preconceito das pessoas, as pessoas valorizarem um pouco mais todas as artes, toda manifestação cultural. Esse é o recado. Muito bom. Muito obrigado novamente, Paulo. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Dani, obrigado também por mais um papo sensacional. Mais um papo sensacional. Espero que todo mundo goste, que todo mundo comente o que achou da entrevista, do bate-papo, do podcast. E manda dúvidas, né? Mande dúvidas, de repente no Repeteco a gente monta a lista de perguntas, né? Boas ordens. Maravilha. E é isso. Para todo mundo que está ouvindo o podcast Cinemação, muito obrigado e até semana que vem. É isso aí. O podcast Cinemação 422 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.